Boa noite, paz e bem, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais um podcast, o podcast Fé na Educação, aqui no canal Cast Arretado. E desde já peço aí a sua colaboração, deixa seu likezinho nesse vídeo. Se você ainda não é inscrito no Cast Arretado, opa, nos ajuda aí e faça esse podcast, esse canal crescer muito mais. É o canal de podcast que mais cresce na Paraíba, então fique junto conosco. E hoje, pessoal, nós temos a alegria, o prazer de receber aqui nos estúdios do Cast Arretado um casal que está vindo do Rio Grande do Norte, de Natal, César e Mara. César e Mara, esse casal, são os fundadores da Fraternidade Discípulos da Mãe de Deus. Vocês vão amar o nosso bate-papo hoje. Boa noite, César. Boa noite, Mara. Olá, André. Santa noite. Uma alegria estar aqui com vocês, né? Que bom, que bom. Nossa Senhora vai tomando a frente, vai arrumando, encurtando as distâncias. Isso, é verdade. Estamos nós aqui para fazer Maria Santíssima mais conhecida e mais amada. Amém. Mara, muito obrigado pela presença de vocês. É sempre uma graça fazer unidade, é sempre uma graça podermos estar juntos. Os daqui, os de lá, estamos todos juntos. Todos nós queremos novos céus e novas terras. Essa é a proposta, não é isso? Isso mesmo. Eu estive no Rio Grande do Norte, na cidade de Parnamirim, há 15 dias atrás. A gente estava em retiro, em um lugar maravilhoso, que durante o nosso bate-papo a gente vai falar mais desse lugar, nessa casa de retiro, que é da Fraternidade Discípulos da Mãe de Deus, que ficam em Parnamirim. A gente vai depois fazer, vamos dizer assim, essa propaganda desse lugar mágico não, esse lugar abençoado, maravilhoso, que vocês estão convidados a conhecer. E lá, em Parnamirim, nós nos conhecemos, nós conversamos sobre alguns assuntos que nós vamos colocar aqui em pauta hoje. E aí surge esse convite de convidar César, convidar Mara, de vir lá do Rio Grande do Norte e falar com vocês, né, se apresentar e falar de um tema que eu gostei muito e quis também trazer para vocês. Então, mais uma vez, obrigado. E que esse contato que a gente fez há 15 dias atrás gere frutos, né? Já está gerando frutos. E que mais pessoas tenham a graça que eu tive de escutar vocês. Então, mais uma vez, muito obrigado. Então, César e Mara, primeira coisa que eu gostaria de vocês, de saber de vocês. César, eu sei que é médico, né? Qual é a especialidade? Com a graça de Deus, faço cardiologia, né? Cardiologia, clínica médica, mas a parte de cardiologia tentando cuidar dos corações, né? Mas nesse chamado, foi um chamado muito particular, a qual, como cristão, como filho de Deus, estamos em missão na comunidade de discípulos da Mãe de Deus. Mas, vamos dizer que eu exerço dois mundos, um lado médico e um lado de missionário, de apóstolo dos últimos tempos. Você trabalha como médico lá em Natal, lá Rio Grande do Norte, ali trabalho naquela em Natal, região. no cardiocentro, na região, já tenho 33 anos de médico, né? Já tenho uma história pela frente, mas Nossa Senhora me chamou, vamos dizer, há 25 anos atrás. E há 20 anos atrás, na fundação da Fraternidade Discípulos da Mãe de Deus. Então, Mara como esposa e fundadora também, é um casal fundador da Fraternidade Discípulos da Mãe de Deus e é isso. Ô César, você é do Rio Grande do Norte, você é de Natal? Sou de Natal, natural, né? De Natal. Tenho 57 anos, não sou tão velhinho assim, mas rapaz, Deus botou a mão na minha cabeça, os cabelos caíram, a barba ficou branca, né? Mas... Ô Mara, você também é do Rio Grande do Norte? Sim, sou de formação acadêmica pedagoga. Olha aí, né? Sala de aula. Sala de aula. Professora, estou em casa, né? Fé e educação. Isso mesmo. Mas é bem isso. Quando nós percebemos, assim, falar sobre o chamado de Deus, nós podemos dizer que Deus é interesseiro. Porque Deus tem interesses para com todos nós. Nosso interesse para com Deus é real, mas o interesse de Deus também é real. Ele quer nos quer santos. Então, ele precisa nos formar. Então, falar de fé e educação, a gente pode dizer, tá, homem, encarnado, educador, é esse Jesus. Por isso que não é à toa que chamou ele de mestre. Exatamente. É reconhecido como mestre. Então,
Na minha história, Deus vai chamando, Deus vai constituindo para que tivesse um desejo na educação. E assim fui. Desde 6 anos de idade, já queria ser professorinha. Trabalhou com sala de aula? Sala de aula, tive uma escola. Olha aí. Tive uma escola. Mas, na verdade, Deus vai dando, vamos falar bem nordestino, Deus vai dando corda para que a gente possa se agarrar a Ele, estar unido a Ele. Então, Deus fez toda essa parte que eu tivesse acesso à formação, para quê? Para que um dia eu pudesse assumir a formação, mas a formação da comunidade. Então, hoje nós somos responsáveis pela formação da Fraternidade Discípulos da Mãe de Deus. Lógico, todo o estudo, tudo que eu cresci, que eu aprendi, tem valor. Só que hoje a gente consegue canalizar para estarmos a serviço de Deus. Uma coisa importante, André, não interrompendo, mas não, colocando aqui é assim mesmo. No seu grupo tem muitos jovens também, muitos alunos, né? E o que eu posso dizer como médico, como, vamos dizer, um homem de fé, de ciência e fé se completam. Ciência e fé se interagem, não dá para desligar. Não dá. E eu posso colocar com muita tranquilidade. Eu sou médico, bem-sucedido, bem resolvido, mas eu não tenho medo, vergonha de apresentar a minha fé, de me mostrar como médico católico, como médico cristão, e ter minha vida de oração, de exortar a oração na vida dos meus pacientes, de exortar que eles rezem também por mim, e fazendo uma medicina com ciência, nas últimas diretrizes que se mandam, mas com fé. Então, não tenham medo, jovens, não tenham medo, estudantes, de professarem a fé de vocês, de manifestarem para as pessoas a fé que vocês vivem. Você tem que ser uma pessoa sábia, com sabedoria, inteligente e ter fé. Não tenha vergonha disso, porque com certeza a fé é comprovada cientificamente. Então eu vou também dizer, fé e educação se completam. Exatamente, mas é mesmo. Já, lá no período medieval, os escolásticos, vamos dizer assim, né, Tomás de Aquino, Alberto Magno, Agostinho, essa grande contribuição deles ficaram para nós. A gente tem essa herança e tem essa bênção de reconhecer o quanto a fé e a educação, a fé e a razão andam juntos, não tem para onde correr. Interessante que um médico, uma pedagoga, né, você vê como Deus vai agindo, né? Uhum. Hoje, cardiologista, né? Dr. César trabalha os corações de duas formas aí. E Deus vai gestando na vocação, na profissão de pedagogia, a graça também da formação, né, Mara, na tua vida? Não, com certeza. E assim, quanto mais nós nos dedicamos à Virgem Maria, mais nós compreendemos. Eu vendo, né, suas páginas, seu conteúdo, eu fiquei assim maravilhada como a forma que você se coloca perante seus alunos, você foi conquistando a amizade dele, a credibilidade, inclusive dos pais, Sim, dos que estavam lá. Isso. E, ao mesmo tempo, me faz perceber que a Virgem Maria é muito mais do que uma professora, ela é uma educadora. A mestra. A mestra, porque, por exemplo, nós temos um linguajar quando estamos em sala de aula, né? Sim. Docente, discente, quem é o professor, quem é o aluno. Mas a Virgem Maria, bem formal. Mas, ao mesmo tempo, a Virgem Maria não está só querendo passar um conteúdo, não é uma disciplina que ela domina, mas ela quer a formação das pessoas, ela quer que cada um seja. Por isso que nossa comunidade recebe o nome Fraternidade Discípulos da Mãe de Deus. Por quê? Porque ela não é só professora, ela é mestra. Ela vai nos encaminhar, ela vai nos dar uma diretriz, um direcionamento. Olha cá, meu filho, sigam esse filho que vocês chegam à santidade de vida. Então, a gente consegue perceber na Virgem Maria, né, muito essa pegada, esse jeito de ser, de nos formar. Então, dentro da fraternidade, nós temos um santo chamado São Luís Maria Grião de Montfort, que muitos conhecem pela escravidão de amor. Então, o que é que ele vai dizer? Que nesses últimos tempos que nós estamos vivenciando, a Virgem Maria quer formar os seus discípulos. Mas todo mestre não quer apenas que nós fiquemos olhando e aprendendo. Mas se eu aprendo para quê? Aí São Luís vai dizer, de discípulos, a Virgem quer formar apóstolos. Apóstolos de Jesus. Colocar em prática. Colocar em prática. Aprendeu. Então, toda essa questão dos alunos, toda essa questão da educação tem um propósito. Aprendermos para quê? Né? O que é que vou fazer com o conteúdo que eu estou aprendendo? Então, eu tenho que processar. Então, cada vez mais, para sermos homens e mulheres detentores de posicionamentos, nós temos que conhecer.
Como é que eu vou escolher se eu não conheço? Então, é muito importante esse conhecimento. Mário, você falando de apóstolo, o apóstolo é aquele que leva com ardor, um ardor missionário, ardor no coração, convicção. Ele quer passar sangue para no os olho. outros aquilo que... sangue no olho, coragem, martírio. Os apóstolos para nós é esse exemplo. Tem que ser exemplo, porque essa evangelização desses últimos tempos, ou você acredita ou você não acredita. Daí o importante a formação e o ensino. Porque a construção das práticas interiores são construídas com o exterior que a gente vê. Com certeza. Então você tem que conhecer a Santíssima Virgem Maria. Para se consagrar a Nossa Senhora, você precisa conhecer Nossa Senhora, fazer uma alta ideia dela. Porque se você não tiver um conhecimento, uma alta ideia de quem é Nossa Senhora, para que você vai se consagrar para ela? Fica bem supérfluo. Não tem sentido Por que você as pessoas se entregar a abandonam alguém. a fé? Porque não conhecem. Não conhece. Então, é dessa coisa. A fraternidade do discípulo de Deus aplica-se à leitura, à exortação e ao ensino. Ensinar para amar. Quanto mais você ama, quanto mais você conhece, mais você ama. A informação é tudo, né? Nós estamos ao vivo no YouTube e muita gente está assistindo ao vivo e muita gente está assistindo agora, depois, né? Já gravado, está assistindo aí no canal do Cast Arretado, ou pode estar assistindo também no canal do Professor André. Mas eu gosto de mandar um alô também para quem está assistindo ao vivo, né? Tem aqui um pessoal que provavelmente vocês conhecem, que estão nos acompanhando. Tá aqui Genilza. Né? Tá mandando aqui o Salve Maria Santíssima. Rafaela Niversi. Da Missão de Corrais Novos, Rio Grande do Norte. Érica Maryland, eu acho. De Parnamirim, membro da comunidade também. Elisa Turcati, Santa Natal, Noite, meus fundadores. Aí tem um canal aqui que é Contando Vida, aí não tem um nome. Ivone Francisca, Ivone, Santa lá Noite. De Parnamirim, nosso membro auxiliar. Mandando um grande abraço. Maria Cristina, está dizendo Santa Noite, que tema maravilhoso. Estamos muito amados hoje aí, né? Alegria em ver meus fundadores partilhando sobre isso. De nós. Rodrigo Mariano. É aniversariante do dia hoje. Rodrigo? Aliás, tem dois Rodrigos. O Rodrigo Mariano, se não Mariano for o aniversário, fica os parabéns para o outro Rodrigo Santa Mariano. Noite, que maravilha ver a Virgem Santíssima sendo mais conhecida e amada. Esse é Rodrigo de Rafaela. Pronto, então... Que bom vocês aqui. A família unida intercedendo por nós, viu? Obrigado, viu? Deus abençoe a todos. Legal, um beijo no coração de todo mundo. Mas eu tenho uma curiosidade, que é, assim, quando a gente vai trabalhando nos assuntos, nos temas que são maravilhosos, vocês estão trazendo um tema muito bom hoje, mas me diga uma coisa, curiosidade aqui, como foi que vocês se conheceram, hein? Como foi que César e Mara... Ele estava de calção verde na casa dele e eu cheguei para alugar a casa. Já pensou? Eu estou imaginando a cena. Desarrumado, sem camisa, lá Natal. pastorando a casa para ver se aparecia alguém para alugar. E uma plaquinha de aluguel. Uma plaquinha de aluguel. Aí meus pais foram alugar. E meu irmão revoltado. Fazia, pô, como é que eu tenho que pagar aluguel se o dono está namorando com minha irmã? Aí eu pensei, a filha do homem que vai alugar, ela é até bonitinha, os cabelinhos cacheados. É aí eu pensei, jeitosa. se eu namorar com ela, eu fico voltando para minha casa, porque minha casa era muito agradável. Eu digo, eu fico vendo a casa, cuidando da casa, brincando na casa, e aproveito e namoro com a filha do locador. Rapaz, quer dizer, com o aluguel da casa. A sogra patrocinou assim, facilitou, não dificultou, apostou em mim da primeira. Gostou logo ali do... Eu tinha uma namorada na época, né? Mas aí, quando encontrei essa outra Mara mais jovem, mais formosa, me seduziu e estamos aí. 16 anos. Ela tinha 16 anos e posso dizer até para edificar que Deus tem cuidado de nós. São 33 anos de casado, maravilha. Nem um chifre e nem um grito. Nunca gritei dentro de casa, Amém. Nunca chifrei, nem nunca levei. Amém. Então, isso é uma bênção de Deus a cada dia, né? Porque com tanta história, né? Porque todo mundo se diverte. O tema é sério, né? A gente ri porque mas César Deus tem que dar a graça para a gente poder falar isso e edificar. Sim, com certeza. Edificar o que Deus faz na vida dos consagrados da Nossa Senhora. Né? E no meu humano tinha me perdido, quem sabe, né? Até Deus porque quando mais jovem tinha seus encantamentos. Agora mais madura tem outros encantamentos, né? Mas é isso. Deus sabe tudo. Que legal. Então, assim, vocês se conhecem, vão namorar, aquela coisa toda, mas vocês já eram, vamos dizer assim, de igreja? Já tinham uma participação de igreja nesse Nossa momento? família católica, mas não assim, praticante, não buscando uma vida sacramental, missas dominicais, não. Isso não tínhamos com regularidade, com constância, né?
Até que nós somos chamados a participar de um encontro que teria numa comunidade também católica, comunidade de casais, né? Vida Nova. E aí a gente foi encontrando. Vida Nova é Marinésio? Marinésio, Marinésio, né? Fátima, isso. Então, aí a partir daquele momento, fazendo seminário no Espírito Santo, e aí fomos encontrando com o Evangelho. E aí eu fui ficando assim, nossa, quem é essa mulher tão bela? A gente falava de Nossa Senhora como se fosse alguém que tivesse assim no altar, mas que não tivesse proximidade. Eu não tinha proximidade. Meu negócio era com Santo Antônio. Eu queria um marido. Eu fazia Santo Antônio concede um marido, um esposo, mas não tinha ainda intimidade com a Virgem Maria. Então, a partir desse momento, aí Deus começa a falar. Vocês fizeram um retiro. Fizemos um já retiro casados, no final de semana, já casados. E aí não. Lembra o ano, mais ou menos? Não. O César tinha falado para mim, seu André, não cita nomes, anos. Em torno de 1999, ano 2000, por aí. Por ali. Aí quando fez a gente retiro. fez o retiro, nessa ocasião, de tanto insistirem, por isso que vocês não devem desistir de ninguém. Tem um compadre meu, Joanilton Shirley, que nos convidavam, insistiam, e um dia nós aceitamos e fui até sem entender. Mas depois de ver aquela alegria, todos dançando no encontro de casais, parecia que estavam embriagados. Mas pulavam, rodavam, e sem bebida, sem pornografia, só a alegria de filho de Deus. Tem a experiência do batismo do Espírito Santo. Quando tive esse momento, quando terminou, eu disse, quem nos convidou para cá? Quem pagou essa conta? Isso foi muito bom. Eu estava lá sem entender nem o que estava fazendo. Sim. Mas era Nossa Senhora chamando, né? Porque o nosso chamado foi tardio. Eu tinha 30 anos quando fui chamado. Então, já era um homem maduro. Mas Deus, para que nós não nos perdêssemos, nos chamou de uma forma mais particular para participar dessa comunidade de casais. E nessa comunidade de casais, a gente foi crescendo. Aí teve o conhecimento da consagração à Nossa Senhora e a gente entendeu que não dava para ficar só naqueles muros de trabalhar com casal. Aí Mara vai... Conta aí mais um pouco. Então é naquele momento ali que vocês conhecem o método de consagração à Nossa Senhora. Pelo tratado. Como são as coisas, né? Nós, enquanto comunidade, recebemos para ter um evento no Vida Nova, uma comunidade de Minas Gerais, comunidade Boanerges. E eles mandaram um material para Natal. E mandaram para minha casa. Dentro desse material vinha uma fita cassete do padre Roberto Lettieri da Toca de Assis. Só que essa fita não era para mim. Era para eu entregar para uma outra pessoa. Como ele não desse nenhuma observação, eu escutei a fita. E ele falava totus tus. E eu fiquei encantada com aquilo, porque eu já vinha rezando, Senhor, eu queria tanto ser mais próxima, mas eu não consigo ter esse elo, não consigo ter essa permanência contigo. Então, aí acontece, chega essa fita, eu escuto. Falava sobre o Tratado da Verdadeira Devoção, que eu nem entendia que o nome era tratado. Vou buscar um livro pensando que se chamava Totus Tus. E por isso que o nosso primeiro livro foi Totus Tus, pelo livro que eu procurei tanto e não encontrava. Então, aí sim, por exemplo, nossa atividade que nós gostávamos de fazer no final de semana era pescaria. Eu era literalmente com a vara na mão e o tratado no outro. Amor, olha que coisa linda, olha isso, olha aquilo. Legal. Aquilo foi me encantando, aquilo foi tomando conta de mim, que eu não conseguia ficar para mim. Era algo que transbordava. E aí comecei, falava com o César e falava com outro, e começa naturalmente. Mas começou dentro de uma verdade. Eu comecei a crer naquilo que eu estava lendo. Ô Mara, aí primeiro vem o convite para conhecer mais sobre o tratado e depois é que vem o chamado de Deus ali para começar a fraternidade? É assim? Ou... Sim. Conhecemos o tratado, ainda na comunidade Vida Nova. Enquanto estávamos lá, o Vida Nova precisava trazer um padre para que fizesse uma formação no Vida Nova. Esse padre era da diocese próxima lá, Mossoró. Ele veio, como ele já era velhinho e doente, Marinésio faz assim, vocês podem acolher o padre na sua casa? Só que esse padre já trabalhava também com consagração. Então, a partir do momento que ele conhecia a consagração, ele começa a partilhar conosco. Sabe quando alguém com afinidade se encontra com outro? Nossa, nossas noites eram conversas assim, olha a Virgem Maria, olha isso, olha aquilo. Foi se empolgando.
Mas esse padre estava com seus dias, digamos, teoricamente contados e começou a partilhar. Deus tem um chamado para nós. E a gente dizia, padre, fica quieto, deixa O quieto. que será que vem? Antes nós consagrávamos das pessoas apresentando o tratado, apresentando De forma o livro individual. e individualmente. Tínhamos 8 pessoas que tinham trabalhado individualmente cada um. Então era 2, 3 meses cada um desses. E a gente viu com esse padre que ele trabalhava em grupo, tipo uma escolinha. Ele pegava uma turma e fazia turmas. Um caminho formativo. E com esse padre consagraram-se muitas pessoas. Então nos veio a moção meio de trabalhar em grupo. Mas esse padre nos exortava, já que agora tem um povo, vocês já prepararam vários consagrados a Nossa Senhora, por que não fundarmos nossa comunidade? Por que não fundar a comunidade? Aí ele inquietava que tinha um povo que, vamos dizer, nos seguia, que nós éramos apóstolos na consagração a Nossa Senhora. Isso foi em 2000 e... Existia uma profecia né? também que nós teríamos uma fundação. Então, por exemplo, Deus, quando quer fazer algo, ele vai sinalizando, ele vai colocando pontos. Então, havia no nosso coração o chamado já da fundação, mas tínhamos todo o receio. Então, digamos que esse padre fez... O padre empurrou, ficava só perturbando, como se diz. E nossa comunidade? E quando vai fundar? Quando começa a nossa comunidade? E Nossa comunidade. Nossa comunidade. Ele ali tá já ali na caminhada fundante se também. colocando, exatamente, o nosso cofundador. Só que ele era velhinho, era enfermo. E naquela dinâmica... Ele estava meio que passando um bastão. Ele ficou morando na nossa casa e uma das missas que ele foi celebrar, que era na inauguração da gráfica do meu sogro, eu estava no comentário da missa e naquele momento eu fui agradecer e acolher a todos. E eu disse Marinésio no estava microfone, presente, Marinésio as outras presente. pessoas, Então, para a inauguração, teoricamente, na frente da gráfica. Na frente das pessoas, eu agradeci a todas as comunidades presentes. A gráfica é o seu pai. Sim. Pai delas, Vida Nova, Shalom, Canção Nova. Aí eu disse também discípulos da Mãe de Deus. O padre não contou conversa. Quando eu disse esse nome, o padre disse, discípulos da Mãe de Deus. Bateu no altar. Vocês ouviram? Declaro Caríssimos. fundada a fraternidade, discípulos da Mãe de Deus, Na da frente de todo mundo. Isso era dia 1º de Está janeiro. fundada, ele dia da Mãe de proclamou, Deus. está fundada. Diga alguma coisa. Discípulos da Mãe de Da Deus. Mãe de Deus. Um Eu dia digo- da Mãe de No Deus. dia da Mãe. Ele, 1º de janeiro. o padre, ele... Isso aí eu sei, 2004. Essa data Isso vai foi em guardar. 2004. Então o padre dormia lá em casa, né? E ele morou um tempo conosco, né? Então ele disse, passei a noite conversando com Nossa Qual é o Senhora. nome do padre? Flávio Jerônimo do Nascimento. Ele, da Diocese de Mossoró, ele é um padre diocesano. Para mim foi muito importante, que era um homem muito sério, uma devoção afetiva e efetiva, mas ele era muito de resolver, ele é efetivo. Mas ele era místico, né? Porque ele disse, passei a noite conversando com Nossa Senhora. Ela disse que o nome de nossa comunidade será Fraternidade Discípulos da Mãe de Deus. O carisma será fazer Maria Santíssima mais conhecida e Nossa, amada. a conversa Os foi livros longa, serão com Nossa Senhora. tratados tal. O livro de Bonfort como baluarte, o Glórias de Maria de Santo Afonso. Vocês vão fazer rádio, TV, difusão, evangelizar pelos meios de comunicação. E está aqui o papel, que eu perdi esse papel. Está aqui o papel. Nossa Senhora disse, você faça se você quiser, que eu estou indo embora. Jogou o papel na minha mão e foi embora para Mossoró. E eu ficava com aquilo na cabeça. Então, quando eu disse, discípulo da Mãe de Deus, ele disse, declaro fundada. Aí Mara pegou o microfone, né, Mara? Nasceu. Nasceu. Simples assim. E foi assim que nasceu. Quando nasceu, nós não sabíamos a dimensão, né? Mas, amor, há 9 meses antes, uma Sim. senhora profeta de nossa cidade, hoje já falecida, uma santa, ela... Eu não acreditava muito na questão dos dons carismáticos, não acreditava em repouso, era bem zanha nessa história toda. Repouso do Espírito. Repouso no Espírito. Eu tive um repouso. E ela disse assim, você entendeu o que aconteceu? Eu fiz, eu não. Você teve um repouso porque você foi fecundada de um carisma. Justamente 9 meses depois foi essa missa Você vê, né? onde o padre disse decreto fundado. Então, eu já sabia que eu estava grávida. Como se diz, estava com aquele carisma no coração. Então, aquela noite só se viu para eu dizer, nasceu. Nasceu. Ela pariu, botei o nome na criança e nasceu no altar. O padre é o padrinho. O padre é o padrinho e esse padre nos lançou Então, e ele não um teve a carisma graça. que nasce no altar. altar do Senhor, um carisma eucarístico. Esse padre não teve a oportunidade, como se diz, Morreu logo de depois. pregar para nós
depois no ordinário, porque eu imaginei, já que estamos fundando juntos, Sim. ele vai nos ajudar e dar todo o suporte Canonista. espiritual. Ele era um canonista. Doutor em Mariologia. Pensei nos primeiros 8 que a gente preparou para consagrar. A gente, então a gente vai fazer a comunidade com aqueles primeiros que Sim. conheceram a Que consagração. nada. É mero engano. O padre adoeceu, não podia mais pregar, não podia mais falar, foi perdendo a cognição, os controles, né? E esses que a gente trabalhou na consagração estavam em outras missões, com outras obrigações, vamos dizer que foram testar uma junta de jumento, foram ver o terreno, foram, sei lá, enterrar o pai, a mãe, eu só sei que ficou eu e ela. E pegamos o tratado e dissemos, eu fico com o capítulo 1, você com o capítulo E 2, saímos eu com 3, dividindo. você com 4, eu com 5. E dividimos o livro, começamos uma turma de consagração e não imaginávamos no que isso ia terminar. Vamos fazer agora 20 Deus anos, Deus. né, de comunidade, mas há 20 anos atrás começou assim, com a primeira turma, um primeiro povo, no mesmo canto que nós estamos hoje, porque a casa de formação, a casa-mãe é em Natal. Você não É em conheceu. Barro Vermelho, na rua Júlio Gomes Moreira, lá em Natal. Olha o pessoal de Natal aí que está assistindo. Pois é, Repete então, aí, por favor, o endereço. Rua Júlio Gomes Moreira, 1312. É lá no centro, digamos assim. Barro Vermelho é um bairro central de Natal. E lá é a casa de formação, um local pequenino, mas que tem o Santíssimo, que tem missas regulares, mas lá que a gente nutre, forma e protagonismo a formação dos membros discípulos da Mãe de Deus. Aonde você nos visitou foi na nossa casa de retiro. Parnamirim, né? Em Ali é Parnamirim. entre Parnamirim e Macaíba. Na verdade, Macaíba, ali né? é chão de Macaíba, área pastoral de Parnamirim. Então, nosso trabalho de evangelização é para Parnamirim, mas a parte de física, de chão, de prefeitura, é Macaíba. Tem um povo ali ao redor da casa de retiro, Tem né? um povo que ao redor, nossa comunidade ela foi surgindo missões, foram entrando em outras dioceses, né? Eu vi uns adolescentes e uma turma jovem ali daquela região. Muitos jovens, adolescentes, e em 20 anos são muitas histórias. Muitos jovens que eram jovens hoje são pais de família, né? Muitas crianças hoje são os jovens e muitos jovens hoje são os velhos, as velhices, né? Da nossa comunidade, os velhices, né? Os mais velhos da história. Olha aqui, deixa eu mandar um alôzinho pro pessoal que também está chegando. João Vitor, Cristina Vanusa. Também membro de comunidade. Glória, minha sogra, devotíssima da Virgem Maria, é consagrada também na comunidade Doce Mãe de Deus. Márcia Câmara, Santa Noite. Salve Maria Imaculada e o Glorioso São José. Amém, Também Márcia. membro da comunidade. Milena Buriti, que eu conheci, Milena, né? Idami Freire, tá mandando aqui também. Os membros estão aí. Mandando um abraço. Deixa eu ver. Vinícius Paz, Santa Noite, que bom poder ouvir sobre as glórias de Nossa Mãe Santíssima. Vinícius, Milena. Um beijo para vocês. De vez em quando eu vou olhando aqui as mensagens. Tem, graças a Deus, um número bom de pessoas acompanhando por aqui ao vivo. E aí nasce a comunidade, a fraternidade, discípulos da Mãe de Deus. Olha que interessante, no dia da Mãe de Deus. Dia da Mãe de Deus, providência. Nasceu ali, não tem nem como a gente barrar o que o Espírito Santo nos pede, né? Não se engaiola. Não tem como. Então, vocês têm uma caminhada vocacional de fraternidade há uns 20 anos. Aí, como fraternidade. Começa em Natal. Mas hoje vocês estão presentes. Vocês podiam, assim, nos lembrar aonde a fraternidade hoje se faz presente? A maior parte fica no nosso estado, né? Rio Grande do Norte. Rio Grande do Norte. Aí fora do Rio Grande do Norte, a gente também tem na Paraíba. Vamos arrumar como diocese, né? Pegar do Rio Natal Grande do primeiro. Norte, a gente tem a Arquidiocese de Natal, que é uma grande arquidiocese, né? Nosso bispo agora é Dom João Cardoso. Chegou recente, né? Chegou recente, mas nós nascemos há 20 anos, era Dom Matias que estava entrando, Dom Matias Patrício de Macedo, depois veio o Dom Jaime, nós recebemos a aprovação diocesana temporária com Dom Matias e a aprovação diocesana definitiva com Dom Jaime. E agora as bênçãos de Dom João para seguir a missão. Mas estamos também na diocese de Caicó, na cidade de Currais Novos, né? Também estamos na diocese na Paraíba, na Quida da Paraíba, que é de João Pessoa. Nós temos no bairro 13 de Maio, na rua Francisco
É uma casa de formação. Francisco de Lima. Casa de missão, como É chama? uma casa de missão. Casa de missão aqui em João Pessoa. Aqui em João Pessoa, no 13 de bairro Maio. 13 de Maio, na rua Francisco de Lima. Lá tem missas, uma vez, 2 por mês, e tem um grupo que também faz o protagonismo de intercessão e curso de consagração a Nossa Senhora. Também estamos na Diocese de Campina Grande, na cidade de Cuité. Né? Por Cuité também estamos em Diocese de São João da Boa Vista, em São Paulo, na cidade de São José do Rio Pardo. E estamos também na Diocese de Itapetininga, São Paulo, oficialmente nesses locais. Claro, essas dioceses têm várias cidades, vários locais, muitos grupos de consagrados espalhados, consagrados a Nossa Senhora, né? Espalhados como estrelinhas no céu. Itapetininga, né? São Paulo, né? Itapetininga. De lá de onde saiu Simone Marqueto, que a gente vai justamente, falar mais na frente. Itapetininga, a prefeita de lá, na época, é Simone Marqueto. Marqueto. Simone Marqueto, ela já foi prefeita de Itapetininga e hoje ela é deputada federal. Exatamente. Deus vai lá fazendo, no estado de né? São Paulo. E ela é membro Exatamente. da Fraternidade Discípulos da Mãe de Deus. Quando a missão abre lá em Itapetininga, Simone, ela já conhecia ou ela conhece depois que a missão já está lá? Não, a missão se instalou com alguns anos depois. Então, ela, no desejo de fazer também a consagração à Santíssima Virgem, então vai se achegando. Ela era prefeita na época? Sim, prefeita. Dom Borbônio, o bispo de lá. Eu acompanho ela nas redes sociais e vejo que ela é uma deputada federal muito católica, bem atuante. A gente vai falar também um pouco disso, sobre o trabalho dela, né, como deputada, ela que é membro da Fraternidade Discípulos da Mãe de Deus, lá em São Paulo. Então, aí é justamente nesse tema que eu gostaria de começar agora. Deus usando uma membro da Fraternidade Discípulos da Mãe de Deus para trazer uma bênção que o Brasil todo vai vivenciar. Na verdade, já está vivenciando. Foi aprovada recentemente a lei do Rosário. Acho que o nome é esse mesmo, a Lei do Rosário. Nacional, do Dia do Rosário. Dia Nacional do Rosário. Que foi ali uma proposta da deputada Simone Marqueto, que é da Fraternidade Discípulos da Mãe de Deus. Mas aí, Mara, eu sei que essa inspiração desse projeto de lei, que hoje já é lei, ele vem de um outro acontecimento que acontece em Brasília, no Congresso. Certo. Que é a renovação do título de Nossa Senhora como Generalíssima do Exército Brasileiro. Deixa eu ir fazendo algumas pontuações. Nos explica o que é isso, Mara. Lógico, todo católico ele pode caminhar onde ele achar bem. Muitas pessoas caminham nas suas paróquias e que magnífico caminho é esse que nos conduz a Nosso Senhor. Mas existe também os institutos religiosos, existe também as congregações, existe também as novas comunidades. Né? Então, as novas comunidades têm um segmento, têm um chamado de Deus, têm um carisma, têm uma indicação. Vamos caminhar por aqui. Carisma da fraternidade, fazer a Virgem Maria mais conhecida e amada, na vivência da escravidão de amor, preparando as pessoas para a vinda gloriosa do Senhor. Então, nós temos um teor escatológico, né? Muito forte isso, porque nós temos que nos preparar. Então, nesse sentido, então nós vamos... por inspiração, fazendo o processo formativo da comunidade. O processo formativo da comunidade passa também pela questão de julgamento inicial, julgamento final, julgamento das nações. Isso tudo vai ser esse teor. Então, Simone, ela, enquanto membro da comunidade, também é formada naquilo que nós cremos como verdade de fé, como doutrina, como dogmas. A vinda do Senhor Jesus é dogma. Então, ninguém pode questionar, né? Então, ela também é formada nesse teor. Quando foi agora, no mês de junho, nós temos na igreja, liturgicamente, a festa do Imaculado Coração de Maria. Como fruto dessa festa, nós escrevemos um livro, que é justamente esse aqui, um opúsculo, que vai falar
o que nós sentimos que fosse desejo de Deus para a nossa comunidade, enquanto povo que acredita no julgamento das nações, o que é que nós poderíamos fazer para a nossa nação brasileira, entende? E aí eu passo para Simone. Simone, olha isso aqui. Você é uma deputada federal que está nessa missão para defender, colocar, fazer, instrumentalizar as leis de Deus. Então, o que é que você pode fazer? A sugestão dela foi justamente que ela tentasse ver como conseguir fazer uma renovação de um título da Generalíssima do Exército Brasileiro. Então, essa história da Lei do Rosário... Esse título de Generalíssima já existia. Já existia. Nossa Senhora Aparecida. Nossa Senhora Aparecida. Nossa Senhora Aparecida na época do governo Castelo Branco, não é isso? Vá seguindo aí. Ela foi declarada generalíssima, não é assim? Veja só. A conversa... A gente vai ter quantas horas Não, aqui? vamos lá. Fica à Vamos vontade. lá. É fica à porque vontade. são detalhes, mas são importantes. Porque, às vezes, coisas soltas não nos dão sentido de história. Nós estamos falando que Portugal vem, descobre as terras brasileiras, tá certo? Mas quando Portugal vem, quando a família imperial vem para cá, vem com todo o seu sentimento, com toda a sua raiz, com toda a sua força no catolicismo. E Portugal era extremamente devoto da Imaculada Conceição. Então, a devoção da Imaculada Conceição vem com o povo para cá. E essa devoção que a gente tem à Nossa Senhora Aparecida, a gente tem que entender que a imagem que estava escurinha porque ficou nas águas, na verdade, é Nossa Senhora da Imaculada Conceição. Aqui está Nossa Senhora Aparecida, mas Nossa Senhora Aparecida é Nossa Senhora da Conceição com um manto e uma coroa, que vai se falar um pouco disso aqui. Isabel, mas é Nossa Senhora da Conceição. Uhum. Então, o que acontece? Essa devoção da Imaculada Conceição vai ser algo que precisa ser resgatado cada vez mais na história. E aí vai ter todo um percurso de como os portugueses acreditavam, o Brasil passa a acreditar também, e quando haviam as grandes batalhas, né, a gente pode ver isso até no testemunho de Dom Pedro II, quando ia para as guerras, a Guerra do Paraguai, quem é que eles invocavam para que tivesse à frente do comando? A grande general, porque a Virgem Maria era comandante. Antes de ir para as guerras, os nossos soldados rezavam o terço. Da general, entende? Nossa Senhora para o exército brasileiro era a general. Era general. Quando chega, né, no governo já dos militares... então, vem na mente deles, se ela já era general, se já clamava por Nossa Senhora para comandar aqueles soldados, por que então não criar um título de Generalíssima do Exército Brasileiro? Mais ainda. Só que esse título não conseguiu ser logo colocado em prática, entende? Então, a história do governo do presidente Castelo Branco, sim, que não conseguiu colocar em prática, mas aí o outro presidente, que foi o Marechal Costa e Silva, aí esse conseguiu colocar, entende? Então, quando ele foi visitar o Papa, aí o Papa contou, olha, vai fazer 250 anos da aparição de Aparecida, o que é que nós vamos fazer? Olha aí. E aí vem o desejo, nossa, vamos ficar fazendo muitos dias aqui falando isso tudo? Não, mas tá ótimo. Então, o que é que ele vai dizer? Deus sabe o que faz. Eu vou enviar para o Brasil, para honrar a Aparecida, que com seus 250 anos, uma rosa de ouro, que era uma condecoração que era dada. Então, o presidente, na época, fez, então, eu vou dar um título para Nossa Senhora. Qual o título? Generalíssima do Exército Brasileiro. Esse título foi dado a Nossa Senhora ali na época do regime militar, mas parece-me que ficou, assim, meio que esquecido da sociedade. Sim, né? Lógico. Também o que eles tanto combatiam, né? O comunismo. Então, eles sabiam que precisava da força de uma mulher que viesse governar o Brasil para que o Brasil não se perdesse, para que o Brasil não entrasse em tantas heresias que se colocavam já, que surgiam naquele momento. Mas essa generalíssima, a intenção inicial dela, inclusive o vice-presidente, quando eles tentavam implantar esse título, era um familiar do Alckmin, que é sim. Vice-presidente o vice-presidente lá na época. Era o João Alckmin. Que era parente do Alckmin agora. Geraldo Alckmin. O atual primo, parente, né?
Então, aí eles tentam fazer justamente essa retomada desse título. Ô Mara, aí, agora, recentemente, a deputada Simone, ela... O que acontece no Congresso? Você esteve lá. Sim. O que acontece? Vamos dizer assim, uma confirmação do título? É uma rememorização? Qual foi o objetivo da Simone, da deputada Simone, em trazer isso à memória? Foi uma renovação? O que foi É uma que aconteceu? renovação, podemos também espiritualmente falar, é uma reparação, é uma oração, porque quando aconteceu isso, foi no Congresso, né? Então, ela traz, e a força militar também estava lá, os representantes militares também estavam lá, padres da CNBB também estavam lá. Então, foi uma junção de governo com o Estado, com a fé católica, a sociedade representada também pelos deputados, de reconhecer o senhorio da Virgem Maria sobre Brasília. Sim. Nós precisamos... Ela é padroeira de Brasília. Ela é padroeira, né? de Brasília, isso. Então, a gente pede assim, que os políticos sejam alcançados pela graça de Deus. Verdade, sim. Nós todos, inclusive quando tem a bênção do Santíssimo Sacramento, nós clamamos pelas autoridades, mas ao mesmo tempo reconhecer, né? E aí houve a entronização de Nossa Senhora, o toque dos clarins, isso tudo faz com que as pessoas percebam que Brasília também é governado pela Virgem Maria. Interessante. E aí ela tem no coração, Simone, parte do coração dela, que deveria, então, colocar uma lei que fosse para enaltecer Nossa Senhora. E aí vem a lei do Dia Nacional do Rosário. Como ela tinha o desejo de fazer essa lei, então ela nos convida a algumas pessoas para que organizássemos um evento que seria justamente o primeiro Congresso Nacional que teve em Brasília e que aconteceu agora no Senado Federal. Porque o Dia do Rosário, ele foi julgado, digamos assim, foi colocado em pauta a proposta na Câmara dos Deputados em Brasília, foi aprovado por unanimidade, mas para virar lei tinha que passar no Senado. Sim. E passou também pela Comissão da Educação. Da Comissão da Educação. Então, tudo isso tinha que ter nenhum obstáculo e ser votado. Então, esse evento, que era um congresso, o primeiro Congresso Nacional do Rosário, seria também para sensibilizar a sociedade e os senadores para entenderem a importância e votarem a favor, digamos assim. Mas Nossa Senhora se antecipou. Então, antes do evento, do Congresso foi votado e o Senado todo aprovou o Dia do Rosário. Então, o Congresso já aconteceu com a proposta já abençoada já, e faltava ainda apenas ser agora sancionada e assinada pelo presidente, que o presidente da República em exercício, o Geraldo Alckmin, dando sequência à história hierárquica de seus antecessores que pleitearam por essa lei. Ele simbolicamente, ele como o presidente em exercício, ele assina essa lei, porque o presidente Lula estava em viagem na Ásia. Geraldo Alckmin, em exercício, vai sancionar a lei. Quem sanciona e assina essa lei. Então, Nossa Senhora agora tem um dia específico, né, para que todos neste dia possam rezar junto do Rosário. Outubro, mas, que é justamente o dia do Rosário. Todo mundo reza o Rosário já, então, mas para que uma lei para as pessoas rezarem o Rosário, né? Nesse dia, eu estava vendo a deputada falar. É interessante, gente, se vocês quiserem acompanhar no YouTube, vocês depois dão como o pessoal aí, dá um Google, dá um YouTube, vocês vão achar imagens, tá? Dessa cerimônia, dessa celebração, da Generalíssima, né, Nossa Senhora, o título de Generalíssima. Eu mesmo achei assim no YouTube, você coloca lá Generalíssima Nossa Senhora Aparecida. Aparece muito mais artigos de Simone agora do que da época. É, né? Pois é, exatamente isso. Eu procurei realmente, apareceu bem mais agora. Mais agora. Então, você pesquisa também sobre o Dia Nacional, né, a Lei do Rosário, Dia Nacional do Rosário, vocês vão achar muita coisa, muito conteúdo. Que bom, olha, o pessoal tá aqui, viu? Rafael Costa, Genilza Rodrigo, Sônia Maria, tá dizendo que é uma maravilha fazer parte dessa caminhada com vocês. Felipe Sérgio, Juliana Andrade, Vinícius novamente, Márcia e Dami. Olha o pessoal aqui, Milena também. Bom, agora, eu quando conversei com vocês em Natal, em Parnamirim, há uns 15 dias atrás,
surgiu no nosso bate-papo uma conversa que me provocou positivamente, que foi algo em torno da princesa Isabel. E nessa conversa eu falei para vocês que seria muito interessante nós resgatarmos a importância da princesa Isabel. Vocês vão saber por que a gente está falando sobre isso. A importância histórica da princesa Isabel. A princesa Isabel, ela está aqui meio como o título da Generalíssima Nossa Senhora Aparecida, parece que está meio esquecida, né, por muitos na história. E nós precisamos, eu como historiador, e todos nós como sociedade, nós precisamos voltar a dar a atenção que a princesa Isabel merece na história do Brasil. E eu vi que vocês estão sendo, de certa forma, motivados por Deus a uma missão que gira em torno da princesa Isabel. Vocês estiveram, não sei se Mara, César também esteve lá, vocês estiveram no Rio de Janeiro, ali na região... Em Petrópolis. Né, de Petrópolis, onde a família real viveu. O que você foi fazer lá, Mara? Eu fui me encontrar com a princesa Isabel. Contextualize essa questão da princesa Isabel, assim, na tua vida, na vida da fraternidade. Vamos lá. Nós somos devotos da Virgem Santíssima, tudo bem? Ter devoção à Virgem Maria é buscar as virtudes. É estar atenta à profunda humildade, à fé viva, à mortificação. Mas nada melhor do que eu olhar para a Virgem Maria, ver essas virtudes e compreender que ela pode fazer com que os homens cá nessa terra imitem a ela. Então, quando eu olhei para a princesa Isabel, Dona Isabel, eu consegui compreender uma mulher altamente devota da Santíssima Virgem, que sempre colocou as leis civis, estão de acordo com a vontade de Deus, eu assumo. Não estão com a vontade de Deus, não estou nesse caminho. Então, ela foi uma forma prática, verdadeira, de alguém que tinha uma devoção pela Virgem Maria e colocou toda a questão do trono dela submisso ao que está de acordo com Deus. Um ponto importante que eu acho que, você começando isso, é pontuar que a catolicidade chega ao Brasil trazida pela família imperial. Desta família eram Dom Pedro I, Dom Pedro II, Princesa Isabel, eram devotos de Nossa Senhora da Conceição. Aparecida. Isabel, Princesa Isabel, que foi primeira regente, teve a primeira regência, segunda regência, terceira regência, do jeito que tinha o seu esposo Dom Gastão, de um casamento católico, mas ela tinha uma catolicidade, que é o que o Mara vai colocar, era uma mulher como um modelo de catolicidade. Porque a gente quer resumir a Princesa Isabel ao que a gente estudou no ensino médio sobre a Lei Áurea. E a vida de Isabel, de Dona Isabel, porque Dona é o feminino de Dom, e ela era Dona Isabel, ela tinha uma intensa catolicidade, que é isso que Mara está falando aqui, sem nem ter falado da Lei Áurea. Porque as pessoas vinculam a Lei Áurea e começam, até alguns jovens, começam a pensar, a Lei Áurea os escravos os negros, Marielle Franco, que defende... Não é isso, não. A história, Nossa Senhora... É muito maior do que Isabel isso. Foi uma grande defensora dos direitos dos cristãos, dos negros, das virtudes. E isso porque vinha no laço familiar. Por exemplo, a educação dela, né? Antes mesmo de Dom Pedro decretar independência ou morte, ele foi a Aparecida do Norte, ele foi rezar, ele foi estar com Nossa Senhora Aparecida e dizia o quê? Olha, se essa causa acontecer, eu vou decretar que o Brasil será inteiramente vosso, como Aparecida, não agora como Imaculada Conceição. Então, é uma história familiar que vai cada vez mais ser resgatada. Então, a Aparecida, a Imaculada Conceição, existia uma grande influência para Isabel. A família real, a família imperial, era uma família cristã, católica, de vivência, por exemplo, da fé mesmo. Todo o monarca, né, o imperador, deseja que tenha um filho, porque vai ser seu sucessor. Mas, no caso de Dom Pedro II, só teve meninas. Então, meninas. Mas ele educou para ela assumir o Brasil, ela assumir o país. Sendo que, na educação de tantas disciplinas, existia a fé.
A princesa Isabel Ela fazia... herda. a princesa Isabel fazia caligrafia pegando a Sagrada Escritura e copiando os trechos. Entende? Então, ela foi embutida no seu ser que deveria reger um país e até pergunta, esse país vai ser todo vosso? Aí ela vai responder, não, meu pai me ensinou ao contrário, que eu serei de todo do país. Então, existia uma fé que vai colocar que ela tivesse esse Ela tinha seu entendimento. livro de orações, ela tinha um catecismo, a qual ela fazia as orações, ela vivia as práticas de missa, porque a gente se resume ao que o seriado da TV Sim. lá Os colocou. Ela tem uma vida documentários, sacramental. Uma vida irônica da vida da família real. Alguns da família real tinham seus exageros, Sim. tinham seus erros. Mas temos que ver que hoje uma catolicidade que nós vivemos foi graças a eles. E Isabel, ela era uma pessoa diferente na família real. Ela vivia a catolicidade de uma forma muito intensa, nas suas posturas, nos seus comportamentos. Ela ajudava já adulta, digamos assim, ajudava na construção de igrejas, ajudava em quilombos, especificamente no quilombo do Leblon. Ela protagonizava cartas de alforria para alguns negros, para alguns escravos. Eles juntavam dinheiro para libertar escravos. Apesar de ser uma família imperial muito Dom simples. Pedro II se coloca que ele não tinha escravos. Ao contrário de Zumbi dos Que Palmares, que tinha escravos. E as pessoas veem Zumbi como um expoente e Princesa Isabel deixam escanteada na história, mas ela teve todo um protagonismo. Como se tivesse apenas assinado. Se resume a salvar história a alguns isso, né? negros, né? É colocada aquela dinâmica. Tinha os abolicionistas, que eram contra a escravatura, mas era um partido político, um partido social. Princesa Isabel era uma monarca, mas ela tinha um comportamento abolicionista. Ela rogava e clamava pela abolição. Ela lutava pela abolição sem ser do partido dos abolicionistas. É importante entender isso. É, porque ela era da família real. Ela era da família real, ela era uma Ela monarca. era abolicionista no dia a dia, na sua vida, nas suas convicções. Era uma monarca na condição que ela vivia, mas que ela tinha uma visão mais além. Ela aproveitava todas as circunstâncias para poder libertar os escravos. Por exemplo, dia do seu casamento, ela faz, pai, eu quero um presente. Eu quero que dê 10 escravos, né? Alforria 10 escravos. Então, ela sempre estava nessa luta, nessa tentativa de fazer. Tinha os jornaizinhos que ela falava a favor do... Tem uma historinha até que conta em algum baile lá, ela dançou com o Rebouças, daquele túnel Rebouças, que era um negro. Era um homem de cor. Então, ela não tinha discriminação de raças. Ela tinha um comportamento diferente em vários daquilo pontos. Que se esperava de uma monarquia. Claro, ela ia rezar, ela ia buscar orações, ela protagonizou a construção de igrejas da devoção, que ela tinha o nome de Isabel, mas tinha Isabel de Portugal, tinha Isabel da Hungria, e ela, vamos dizer, foi uma benfeitora diferenciada dessas igrejas em alguns locais, em Caxambu, amizade com Dom Bosco, com Inhaxica. Ela teve um protagonismo muito intenso, que isso não é descrito. Né? O testemunho dela, Mara, a favor da vida, conta um pouco. Ela teve 10 anos casada sem conceber, sem engravidar. E ela clamava com muita oração. E a irmã teve filho, né? E ficava aquele processo. Vários filhos, né? E diz que quando a menina nasce morta depois de 50 horas de tentativa de parto. E ela diz assim, feliz, né? Foi batizada, minha filha foi batizada. Morreu, mas filha de Deus. Então, era um sentimento de muita resignação, muita santidade, para você ver coisas difíceis acontecerem, não é? Mortes chegarem, doenças, padecimentos, humilhações, e mesmo assim, ela naquela firmeza, às vezes chateava pelo aquilo que os jornais comentavam, e o pai sempre dizia, filha, eles podem falar, eles vão falar, aquilo que for verdade vai ficar aparente. Então, existia uma forma muito resignada de ser e, ao mesmo tempo, autêntica de se colocar. Diziam que ela só se via para varrer a igreja, porque ela varria a igreja, arrumava os altares. Tem charge no jornal, mangando dela, varrendo ela tinha a essa igreja, prática de... que ela cuidava dessas coisas pequenas. Mas o povo não entende que Isabel foi uma mulher extremamente bem formada, ao ponto de... Quando teve a primeira regência, ela já protagonizou a lei do ventre livre. Quando ela teve a segunda regência, ela já teve
o incentivo à luta defender por valores de defender a Dom igreja. Vital, defender a igreja, defender algumas realidades que naquela época entravam em confronto com a maçonaria, Sim. confronto com aquelas leis do padroado e aquela dinâmica toda que de lá mandavam cá. Mas ela teve a oportunidade, como regente, ela discutia temas políticos. E a Lei Áurea, que já estava naquela auge do movimento abolicionista para libertar os escravos, ela era inteligente, ela sabia que se ela assinasse aquilo, ela estaria colocando em xeque a sua vida e a sua história. Sabia. A O família trono, real a estaria família real. em xeque, o trono, toda a sua vida e dos seus, não só dela e dos seus. E mesmo assim ela aproveita. Então, o que eu acredito, Mara, que... E assim, uma coisa importante também que pode ser colocada, uma mulher de articulações. Né? Na hora que estava para ser votada, ela sabia que tinha uma pessoinha lá que não ia ser a favor. Então, ela dá uma forma, retira aquele, coloca o trocou outro. um do parlamento, né? para poder... Ela tinha esse manejo. Por quê? Porque pessoas espirituais têm que ser pessoas estrategistas. Porque nós temos objetivos. Nós estamos aqui trabalhando juntos. sim. Por quê? Porque nós temos um objetivo. Qual é o nosso objetivo? Nossa nação brasileira ter o olhar de misericórdia de Deus. Se Isabel não tivesse sido audaz em assinar a Lei Áurea, porque quando ela assina, marca um ponto, um momento histórico, e a partir daí passa-se a cumprir-se a libertação dos escravos. Quanto tempo teria passado ainda para os escravos terem sido libertos? Então precisava de alguém tomar um posicionamento. Eu olhava aqui na frente, ó, pegamos juntos, quando Deus confirma. Pega uma caneta Bic. Essa caneta é Bic, sei lá, da marca. Mas essa caneta tem grande poder, depende da mão que ela está. Então, quantas pessoas têm o direito de uma caneta para facilitar a vida de alguns? Então, Isabel, ela Na com época, sua com a caneta de pena de ouro, fundida por abolicionistas que trabalharam, doaram aquele ouro, construíram aquela caneta que estava pronta para ela assinar naquele momento, para ela assinar libertando um povo, redimindo uma história, tirando uma mancha. Porque Mara falou de um negócio aí, Mara, que eu explique melhor, porque eu fiquei inquieto. O que é esse negócio de julgamento das nações? Porque você falou, e para entendermos mais, porque esse gesto de libertar os escravos tem tudo a ver com libertar nações. Veja só, gente, nós, quando tivermos passado pela morte, nós vamos ter um julgamento inicial, Sim. tudo bem? Mas vai haver também um julgamento coletivo. Mas Deus também vai julgar as nações. Então, a Virgem Maria, ela quer formar os seus filhos e com muita carinho por aquelas nações que a ela foram dedicados. Então, Portugal vai ter um carinho de Nossa Senhora pelo Portugal, pelos reis de Portugal. Houve um rei de Portugal que disse assim, a partir desse momento, nenhum rei de Portugal mais vai usar a coroa, porque a coroa é da Virgem Maria. E eles não usaram. Então, Nossa Senhora, ela está avaliando tudo isso. Quando a princesa Isabel vai sancionar a Lei Áurea, vão decretar um título para Isabel. Que título era esse? A Redentora. Só que essa Redentora não é porque tenha assinado a Lei Áurea, mas a Redentora por ter redimido a nação brasileira de uma culpa grave. Um pecado grave. Imagine que ter escravos não significava só mandar nos escravos, eram chicotadas, era quantas humilhações, mortes, choro, ranger de dentes, literalmente. Na história. Então, a Redentora é por ela ter tirado essa mancha do pecado. Então, essa redenção, esse ato da princesa Isabel vai fazer com que a punição, digamos assim, para que as pessoas possam entender, que está sobre o Brasil diminua, ao mesmo tempo que quando os monarcas, quando os reis eram colocados para determinadas funções, eles eram ungidos. Então, ninguém mexe no ungido do Senhor sem ter uma penalidade. Quando Saul teve a oportunidade o rei Davi teve a oportunidade de matar o rei Saul, o que é que ele vai dizer? Não se toca no ungido do Senhor. Então, queira ou não queira, o Brasil, perante toda a dádiva, toda a graça que teve a princesa Isabel de ter reparado essa mancha, agora é o Brasil que vai causar uma outra mancha. Uma mancha o quê? Expulsando a princesa Isabel, sua família, tendo o banimento. Né? Vamos dizer que uma tamanha ingratidão. Porque, na verdade, Isabel foi uma das personagens
ou a personagem que mais defendeu os negros em toda a história, em todo o mundo, e a ingratidão foi ser expulsa do país a qual ela libertou grandes povos. Quantos escravos foram libertos pela canetada de Isabel? Você imagina, ela liberta e se torna prisioneira. E se torna prisioneira. Vai pro Então, Fora do seu país. então, é uma forma de reparação. Então, a catolicidade, a Isabel, por essa bondade que ela tinha, ela já era vista como uma santa por muitos locais. Muitas pessoas a veneravam, a respeitavam. Imagina naquela época, em vida, uma mulher ser respeitada. Uma das exigências dos Professor, militares... me fale como professor de história. Eu acho que o senhor já estudou sobre esse tema. Me fala um pouco do seu Não, entendimento uma das sobre exigências isso. dos militares... É um perguntar, professor, né? né? Uma das exigências dos militares era a saída imediata da família real, sem levar nada. porque eles sabiam que mais tempo o povo iria se revoltar, iria se rebelar em prol da família real. Por isso essa saída rápida, urgente, né? Sai logo, 24, 48 horas, vocês precisam sair, porque eles sabiam do perigo da família real continuar, porque o povo iria dar vamos dizer assim, um contragolpe, né? Não iriam aceitar. Não iriam aceitar. A reforma protestante é contra a reforma. O que é que aconteceria no caso desses? É o povo vendo que aquela senhora que os libertou agora estava sendo expulsa. Ô Mara, vocês como fraternidade, vocês já entenderam na totalidade ou não, ou é um processo, a missão que Deus vem pedindo a vocês em torno do nome da Dona Isabel? Então, a igreja só pode tomar qualquer postura a partir da iniciativa do povo. Não existe hoje ainda um processo de canonização aberto para Dona Isabel. Tá, peraí, deixa eu só... Existem movimentos. Existe movimento. Deixa eu só, então, aqui contextualizar o pessoal. Existe, sim, uma vontade popular Sim. em que a Princesa Isabel seja reconhecida como santa. Uma mulher de vida virtuosa, uma mulher digna de a prática interceder. dela do dia a dia, da vivência, algumas pessoas já desejam que seja aberto um processo na igreja para reconhecimento do que ela foi, de uma vida santa. Então existe. Existe, já foi iniciado, protagonizado em algumas realidades, e isso foi colocado na Diocese do Rio de Janeiro. No caso lá, o bispo é Dom Orani. Sim. E Dom Gregório Paixão. Petrópolis, né? Lá de Petrópolis, que é um grande historiador também, e que todo estudo foi feito a respeito da vida de Princesa Isabel. E esse estudo vai sendo feito, vai sendo crescente a cada dia, atualizado a cada dia. Então, existe uma equipe que se preocupa e programa esses estudos. Só que a vida da Princesa Isabel, como ela foi expulsa pelo banimento, a lei do banimento que baniu a família real do Brasil, ela foi para a França. E lá ela ficou viva ainda, teve a graça de viver mais 30 anos. E uma coisa que muitos não sabem é que, quando ela não estava no Brasil, ela foi uma grande benfeitora, protagonista, e continuou o seu processo de ajuda ao povo, de cuidado com o povo. Ela, como uma de raiz imperial, de linha imperial e esposa do Conde D, ela recebia ainda, vamos dizer, ela tinha um patrimônio familiar de herança, ao qual usava para continuar ajudando na construção das igrejas do Brasil, a sua influência para continuar os processos de beatificação de alguns que circulavam. Ela tem amizade com a família de Santa Teresinha, a irmã de Santa Teresinha, no processo, se envolvia nessas dinâmicas de alguns santos. A Imaculada Conceição como dogma, que estava sendo protagonizados por muitos com abaixo assinado, com coisas. Ela tinha relacionamentos com os papas. Com padres, com papas, os salesianos, que ela conversa com Dom Bosco e pede para virem para o Brasil, e outras congregações. Isabel teve um protagonismo fora do Brasil, quem sabe até maior do que era do Brasil. Lá ela tinha mais... E uma coisa, ela não brigou para voltar. Né? Porque se ela tivesse brigado para voltar, teria criado revoltas, rebeliões e derramamento de sangue. E ela não queria o derramamento de sangue. Aí foi resiliente.
a história do martírio, um martírio branco, Martírio branco. de sofrimento, porque existia a Guarda Negra que a defendia, existiam muitos movimentos que poderiam protagonizar a favor da volta da monarquia. E sem aqui entrar em lance de política, a República foi um golpe militar dado por alguns poucos que tiveram influência e que hoje a gente vive a República de hoje. Não é isso que eu estou falando. Sim. Mas era um grupo que poderia ser contestado. Era uma realidade que ela, pela família real dela, ela não deixou de ser imperatriz. A dinâmica, quando o pai dela, Dom Pedro II, morre, já a família já beija a mão dela Agora, como a veja imperatriz só. sucessora. Então, ela era imperatriz do Brasil, sucessora em Portugal, porque botaram para fora. E Mas aí... a lei do Rosário é justamente sancionada pelo vice-presidente no dia 5 de dezembro, que foi dia de morte de Dom Pedro II, ou seja, quando a princesa Isabel seria decretada imperatriz se estivesse no Brasil. Ela foi decretada imperatriz pelos que a rodeavam. Os que Naquele reconheciam dia, nela que a ainda reconheciam autoridade. dela como autoridade. Aí, Na é França. coincidência de novo? A data, É. né? A lei do Rosário, que é um caminho que nós devemos seguir, ter sido justamente sancionada no dia que a princesa Isabel estaria. Então, existe um elo entre princesa Isabel e essa história que Simone está vivenciando Sim. agora, como essa mulher que está em Brasília, existe também esse elo. Mas, se a lei áurea era uma lei de libertação, a gente pode dizer que a lei do Rosário é uma lei que mostra o caminho que deve ser seguido. Pensa, professor, o que acontece quando uma nação inteira se reúne no dia 7 de outubro para rezar juntos? Que graça é essa que ativa o coração de Deus para cair sobre o próprio Brasil graças de conversão? Ação, reação. Se estamos rezando, se Deus está vendo, converte esse povo. Que tipo de nação bárbara, né? Espetacular nós teremos. Quando você pergunta, você consegue entender o propósito? Ainda não, porque são mistérios. Deus vai revelando de pouquinho, mas a gente consegue sim entender que nós estamos para ativar, para movimentar, para juntar mais pessoas. Existe um historiador chamado Bruno Cerqueira, que escreve um livro, Alegrias e Tristezas, justamente com Fátima. Então, ele já tem um instituto de estudo da princesa Isabel. Então, nós não estamos falando apenas... Rio de Janeiro. Brasília. Esse instituto acontece em Brasília. Nós não estamos falando apenas daquilo que a internet coloca, porque tem muitas colocações verdadeiras, mas tem muitas histórias. Então, nós estamos querendo aprofundar na história de fatos. Fatos comprovados, cartas, escritos, documentos. Entende? Por quê? Porque em cima disso nós vamos fazer um caminho certeiro. Então, se a gente está com esse caminho, se o povo começa a clamar realmente para que seus bispos entrem com um pedido desse processo junto ao Vaticano, aí nós podemos ter um resultado maior. Entendi. Quem pode pedir isso? Ou a própria CNBB. Se a CNBB toma para si o exemplo que nosso Brasil tem uma mulher, tem uma autoridade de uma mulher política que queria e quer cada vez mais que o Brasil seja santo, nós podemos desenvolver. Não podemos falar do que a tradição fala da catolicidade da princesa Isabel no manto de Nossa Senhora Aparecida, que a tradição e a história colocam que ela presenteou o manto de Nossa Senhora Aparecida. Claro, se Nossa Senhora Aparecida já tinha um manto anterior ou não, mas o que sabemos é que em algum momento ela mandou um manto para Nossa Senhora Aparecida. E a coroa de Nossa Senhora Aparecida, que seria uma réplica da coroa de Princesa Isabel, também se coloca na tradição, na história, que em algum momento da história, Princesa Isabel presenteia. Nas cartas comprovados tem que ela, quando chegou lá, ela mandou uma carta para os familiares e dizia: essa imagem tem um manto, tem uma coroa. Então, a imagem que Isabel viu já tinha manto e tinha coroa. Se ela depois, posteriormente... Colocou outro manto e outra coroa, a representativa, a sua coroa, aí mas precisaria... 1000 tronos eu tivesse, 1000 tronos eu daria, para que o Brasil fosse liberto. É necessário, né, que tenha também estudos em Aparecida do um Norte, para poder procurar esses documentos. No Museu de Aparecida do Norte tem coisas nesse sentido do que eu falei agora, mas precisa de ter essas provas por escrito, assinadas, arrumadas, porque todo o processo de beatificação de Princesa Isabel é muita coisa para se rolar. Agora, nada impede que nós, igreja militante, peçamos pela comunhão dos santos
a intercessão particular de Isabel, de Dona Isabel, imperatriz do Brasil, que ela possa interceder pelas nossas leis, pelo nosso Brasil, porque com certeza é uma referência política. Ela foi senadora, ela estava no Senado, ela pode interceder pelo nosso Senado, ela pode interceder pelo nosso Supremo, ela pode interceder para que tenhamos leis justas. Então, daí no Congresso do Rosário, quando Mara foi para Brasília, nós fomos falar com o nosso arcebispo, Dom João, porque nós iríamos falar essas coisas que estamos falando aqui para você, e alguém poderia dizer, e eles estão falando igreja, né? Da cabeça dele. Não, eu estou falando aqui como igreja com apoio do meu bispo. Existe uma permissão? E o nosso bispo, ele nos autorizou a divulgar esse, vamos chamar de santinho, esse panfleto, que você pode aí colocar em foco direto e passar para aqueles que partem parte do nosso podcast. César e Mara, existe hoje já existe um postulador, né, assim que chama, um padre, uma pessoa, um postulante que chama? Antes do processo dessa postulação, existe um processo de investigação. Então, estamos nesse processo de investigação. Sim, entendi. Para abrir esse processo de postulação, tem que um bispo assumir que está sendo pedido isso. Tá. Ainda não existe. Mas o padre Cláudio, do Rio de Janeiro, ele é um dos estudiosos em Niterói que escreve e está compilando todos esses artigos. Existe o padre Cláudio. Padre Cláudio. Padre Cláudio, ele é do Rio de Janeiro, Niterói. E ele dedica a estudar o tema. Tem um outro político, o professor Hermes, que também escreve muitas coisas a respeito, né? Que também é político, mas sem protagonizar nome de pessoas. Mas são pessoas que lutam, mas que tem muitos foguinhos no Brasil, cada um de uma forma, levantando essas realidades. E aí precisa de que futuramente um bispo abrace a causa. Inclusive, a princesa Isabel, ela tem muito no movimento Pró-Vida, porque ela passou 10 anos sem conceber. Então, você que não concebeu ainda pode clamar a intercessão de Isabel de uma forma particular. Né? Então, teoricamente, pode, porque ela é um modelo de quem teve dificuldade de conceber. Ela teve filhos que ela perdeu, bebês, mas também os seus filhos adultos, ela perdeu ainda ela viva. Ela viveu a morte de 2 filhos dela, entendeu? Ela viveu essa realidade. Então, o Provida também coloca a princesa Isabel como uma patrona, né? Mas outras realidades vão surgindo. O que não pode, ver também a sua opinião, é a politização de um santo. Porque senão vão dizer que a princesa Isabel é da direita ou da esquerda, ou a princesa Isabel é representar... É do povo. Não, é do povo. Ela é do povo. Né? Tudo que padeceu foi pelo povo. Né? Mas assim, eu estou vendo aqui que tem... Vamos chamar de santinho, né? Sim. Vamos chamar o santinho, que é da princesa imperial Dona Isabel. Vocês, foi vocês que confeccionaram a idealização de vocês. Sim. E tem aqui o símbolo da Arquidiocese de Natal, ou seja, tem a bênção. Tem a bênção, tem um apoio. Essa oração pode ser rezada. Por quê? Porque tem um caráter oficial de uma igreja que analisa, que olha, né? Dom João, quando olhou, fez que bom, nenhuma heresia. Porque um bispo é um pastor. E o pastor tem todo o cuidado com aquilo que suas ovelhas vão ser alimentadas. Então, de repente, poderia ter algum escrito aqui que não tivesse de acordo com a doutrina da Igreja Católica. Então, essa oração é embasada em quê? Para ser santo, o que é necessário ver? Se aquele candidato à santidade, se ele tem virtudes heróicas e virtudes que nos levem a olhar para a Santíssima Virgem. A princesa Isabel, se nós formos ver, como ela queria imitar, né? Ao mesmo tempo, se passou por algum martírio. Martírio de sangue, a princesa não passou. Mas 30 anos no exílio, longe de sua casa, sem acesso a nada. Né? Ela lá no castelo dele, quando chega a época da guerra, ela abre o castelo e diz assim, traga os feridos aqui para casa. Então, que mulher virtuosa é essa? E passa por todas essas situações para que o povo não morresse. Ela assume as dores de uma nação para não ver morte, para não ter traição. Na época que ela governava, ainda tinha a questão da pena de morte. E chegam para ela e dizem assim, olha esse aqui, o que é que você acha da pena de morte? Ela era a favor da vida. Então, todo o movimento dela, toda a ação dela, todo o pensar dela, ela buscava sempre estar coerente com o Evangelho
Está coerente com as leis de Deus, por isso que a gente coloca aí. Ela seguia as leis de Deus, ela obedecia ao esposo, ela obedecia ao pai, mas contrariar a vontade de Deus, não. Então, essa é a grande santidade da princesa Isabel, ter se deixado sempre ser conduzida, né, pelo Espírito Santo. O Espírito mulher Santo que é mariana. mariana, eucarística, né? E aí, De missa diária, de no missa Santuário do diária. Sacré-Cœur, lá em Paris. E é legal também, professor André, que quando chegam para ela, né, com essa questão toda da redentora, de vamos fazer uma imagem aqui da senhora, ela, de uma forma muito simples, ela fez, não precisa minha imagem. Mas nós já ganhamos dinheiro, já juntamos dinheiro, fizemos isso. Por certo, no dia de hoje, se vão as vaquinhas, né, que a gente faz aqui. E ela faz assim, bom, se vocês estão com esse dinheiro, invistam em outro negócio, em outra situação. Imagem minha, não. Uma mulher que era devota e fazia suas orações com o livro Imitação de Cristo. Ah, que legal. Né? E lá na Imitação de Cristo, o autor vai colocar assim, Rio de Janeiro, tão bonito, caberia tanto a imagem do Cristo aqui. Então, quando chegam para ela com a proposta de fazer uma imagem dela lá no Corcovado, ela fez, não, minha imagem? Não. Mas a senhora é a redentora. Minha não. Façam a imagem do Redentor. Cristo Redentor. Cristo Redentor, então, essa imagem que vai simbolizar o Brasil, ninguém sabe. Por trás tem um pedido e tem uma indicação da princesa Isabel. É importante colocar que nesse primeiro pedido, a imagem do Cristo Redentor é de um Cristo com um globo na mão ou nos pés, mas é um Cristo com um globo. Mas aí depois foi repaginada a imagem como seria e colocou-se o Cristo de braços abertos. E tem um coraçãozinho, porque a devoção dela é o coração de Jesus. Coração de Jesus. Então, o Cristo Redentor, o local, a ideia. Aí depois vem o Cristo Redentor como um presente que foi dado ao Brasil. Mas o contexto da imagem naquele lugar foi uma proposta da princesa Isabel. Então, é muita coisa bonita. Agora, nós não somos historiadores. Sim. Nós não estamos aqui para falar de história, porque alguém que está assistindo vai dizer... Aí prove na história, não, tem vários livros que têm os trechos históricos. O que a gente está puxando aqui é na espiritualidade. A espiritualidade do novo dessa mulher como um modelo de humildade, de obediência, de castidade, que até a mulher com sabedoria. Já pensou, meu Deus, quando eu penso, se todos tivessem a catolicidade de Isabel e todos os políticos tivessem a sabedoria e a coragem. Então, que Simone Marqueto tem a coragem de Isabel quando ela pegar numa caneta para pedir, pleitear e solicitar leis para o nosso povo. Amém. A audácia de pedir ao Congresso que aprove leis. Eu vi nessa lei do Rosário como a articulação e a bênção de Deus facilita. A lei do Rosário passou na Câmara dos Deputados, no Senado e foi sancionada em 57 dias. Em 57 dias, Menos uma de 2 lei, meses já menos de 2 meses, uma lei é sancionada, do bem. Mas também podia ser uma lei do mal. Podia. Então, Que daí, tem articulações nos caminhos aí. articulações longe do do mal. caminho Então, de que Deus. possamos clamar que a princesa Isabel interceda pelos nossos políticos, interceda por aqueles que formulam Patrono as leis. das leis aí. Já existe algum patrono das leis Já no tem. nosso Não, calendário? tem né? dos políticos. Dos políticos, né? Mas Dos agentes sociais mas que- também. mas que Então, a gente nada está botando na impede que- legislação brasileira. Porque antes de um santo ser clamado publicamente, ele tem que ser clamado individualmente. Então, o que nós estamos fazendo aqui é uma devoção privada que toma uma proporção maior para que um dia seja uma devoção oficial da nossa igreja. Mas como colocam Isabel num viés político, num viés de militância, isso pode ir atrapalhando que uma santidade seja reconhecida. Não sei se você compreende. Sim, o que mas eu é tô falando. não, e claro. Olha, tudo devagar, na vontade de Deus. E assim, eu digo assim, tudo devagar na visão humana, porque se Deus quiser também, e Nossa Não, e tem Senhora quiser, acontecido. tudo é rápido, né? E tudo vem acontecendo rápido, né, Mara? Tem. Deus tem confirmado. O Espírito Santo, ele vai mostrando, estou aqui, vão, sigam mais, né? Está no caminho certo, está coerente. E Nossa Senhora, né, que nós temos um culto de perdulia, um culto acima, Nossa Senhora é aquela mais virtuosa de todas. Mas Nossa Senhora vai usando do discípulo da Mãe de Deus, da Princesa Isabel, de Simone Marqueto, do Castro Arretado, né, do professor André, vai usando do nosso arcebispo Dom João. Nossa Senhora vai usando para cumprir a profecia. Todas as gerações eu lhe chamar de bendita. Que o poderoso fez maravilhas. Então, Nossa Senhora vai ser mais conhecida e mais amada, porque isso é profético. Então, levantar Nossa Senhora
é levantar a Princesa Isabel, é levantar Nossa Senhora Aparecida. Sim. Tá certo? É uma devoção, é levantar a Imaculada Conceição. É igreja, é uma lei circular. Você vai de um e vai para outro. César e Mara remete a Princesa Isabel, remete a Nossa Senhora, remete a Maria Santíssima, remete a Jesus e vai circulando. E vida de santidade, vida virtuosa, que é o que a gente está buscando. Então, como comunidade discípulo da Mãe de Deus, o nosso trabalho, vamos dizer, é esse. É um modelo. A Princesa Isabel é um modelo. É um modelo a ser seguido, não como a Virgem Maria, Sim. mas é um modelo Ela que aponta para a Virgem Maria. que ela aponta para a Virgem Maria, ela buscava uma vida virtuosa em Maria. Então, a Discípula da Mãe de Deus também tem um outro projeto que tem uma unidade com a Princesa Isabel, porque é a oração pela santificação do clero, defender o nosso clero. E, com certeza, a Princesa Isabel muito lutou pela libertação de Dom Vital, muito lutou pela libertação do outro bispo, que me falha o nome chegar agora. Ela também defendia nosso clero. Então, devemos rezar pela liberdade, pela santificação do nosso clero. Tudo isso faz parte, está no carisma discípulo da Mãe de Deus. Leitura, exortação, ensino, formação. Então, tem outras pessoas expoentes aí que falam da vida virtuosa de Princesa Isabel, mas que eles façam a parte deles, nós fazemos a Vai nossa. unindo as forças. Vamos nos unir as forças para que um dia possamos melhorar Deus pouco sabe desse povo, né? A igreja ainda não decretou ela como santa. Tudo bem, certo. Mas, ao mesmo tempo, o Papa, na época, vendo a postura que Dona Isabel teve, ele manda uma condecoração que se chama a Rosa de Ouro. Essa Rosa de Ouro era justamente dizendo que a carta desse Papa é bela para a Princesa Isabel. Só não fez chamar assim, minha menininha pequena, que eu amo tanto. Mas é uma carta com muito mimo, com muito candura do Papa, justamente exortando. Então, se ela é reconhecida pelo Papa, então que esses bispos tenham uma atenção melhor E reconhecimento em vida, né? Em vida, não é pós-morte, não é um santo. Não, era uma mulher virtuosa. Né? Então, a Rosa de Ouro, na época que o Papa a presenteou, mostrava a unidade, a eclesialidade do que ela fazia como igreja, não só como política. Olha, esse nosso bate-papo hoje, que o tempo... E já passou uma voa, hora. né? 1h30 já de conversa. Assim, ele realmente... E esse era das minhas intenções e objetivo, era justamente esse, de começar você que está nos assistindo, você vê esse lado da Princesa Isabel, é você conhecer esse lado, e acredito que nós estamos nos primeiros passos de muita coisa que vai acontecer ainda em torno do nome da Dona Isabel, da Princesa Isabel. Então, quando eu fiz o convite a vocês, lá do Rio Grande do Norte, para vir para cá, e vocês com muito carinho, muita gentileza vieram de Natal para cá, aqui em João Pessoa, por uma causa. E essa causa está nesse período de sementes, de semeadura, né? E vai começar, no tempo certo, a gerar os seus frutos. Então, assim, de minha parte, né, infelizmente, eu gostaria de ter mais tempo agora para estar falando, mas a gente tem horário aqui no nosso estúdio. Primeiro, César e Mara, é dizer, como irmão, né, que vocês abraçaram essa missão, vão adiante, né? As pedras do caminho vão aparecer, né? Mas com Nossa Senhora à frente, a gente sabe, um ditadozinho tão popularzinho, né, Maria passa à frente, realmente é assim, que Maria, Nossa Senhora nos ajude e ajude vocês essa caminhada, nessa missão, eu vejo como uma missão. Abençoe vocês, abençoe Simone, que é membro da comunidade, da fraternidade lá no Congresso, um meio tão complicado, né? Então, assim... Rezemos por ela. Rezemos. Agradeço demais a presença de vocês, porque sei que Deus usou vocês muito aqui nesse momento. E, nesse agradecimento final, deixa aí os momentos também, né, as considerações finais de vocês. Mas, muito obrigado, um beijo para todos que estão nos acompanhando. Você que é da Fraternidade Discípulo da Mãe de Deus, um beijo no coração de cada um. Estou muito feliz de ter conhecido vocês aí um pouco deste carisma. E é isso. César, Mara, muito obrigado. Eu vim aqui agradecer a você por ter sido dócil ao Espírito Santo, que
permitiu isso tudo, essa semente ser lançada. Agradecer aos discípulos da Mãe de Deus, porque discípulos da Mãe de Deus, vocês têm que cuidar da fraternidade dos discípulos da Mãe de Deus, para que nós possamos sair para fazer essa missão. Porque primeiro a gente tem que cuidar dos de casa, para depois sair na missão. Isso. Então nós temos uma comunidade católica, vários membros, a qual eles precisam estar bem. É como se os filhos precisam estar bem para os papais saírem de casa. Então os filhos Se comportem. têm que se comportar direitinho, têm que nos ajudar. Então vocês todos que estão aí hoje assistindo, curtindo, comentando, né? Então a família Discípulos da Mãe de Deus, que é toda ela convidada, junto com os fundadores, a serem protagonistas desse projeto. Deixa de todos os projetos e todas as missões e todos os apostolados da Fraternidade Discípulos da Mãe de Deus. Então, agradecer a Nossa Senhora por entregar os méritos de hoje, né? E que Mara agora eu vou fazer faça aí vou as fazer um pro considerações. professor. Olha aí, aqui. muito bem. Enquanto alunos, nós aprendemos aquilo que está escrito nos nossos livros. E, às vezes, o que está escrito nos nossos livros não reportam a verdade. Uma missão para o senhor professor. Bem, professor. Conte aos seus alunos quem é essa mulher. Mostre uma versão real de quem é Dona Isabel. Porque muitos dos alunos, quando leem os livros de história, infelizmente, têm vergonha do seu país. E nosso Brasil é um Brasil arretado. Olha aí, o queixo arretado. O Brasil De arretado. mulheres muito fortes. Então, mostre para eles esse perfil. Faça enquetes. Pergunte bem. quem eles são. Quem eles conseguem compreender. Passar trabalho, Passa pesquisa. trabalho, velho. pesquisa. Vamos fazer junto. Isso, muito bem. Deixa eu Não. lhe dizer uma coisa. Se a heresia chega muito e é disseminada através dos alunos, das escolas, reverta. Você tem esse quadro nas mãos. Vamos lá, vamos chamar de Nossa Senhora, né? vamos adiante. Gente, Amém. muito obrigado. Eu quero fazer um convite a vocês que são de Natal, vocês que são da região, vão conhecer a Fraternidade Discípulos da Mãe de Deus, uma casa de retiro belíssima ali entre Parnamirim. O Instagram de Mara, o Instagram dos discípulos, que eu vou estar postando também nas minhas redes sociais. Vão conhecer um lugar belíssimo. Já quero voltar novamente, um lugar que a gente sente a presença de Deus. César, Mara, muito obrigado mesmo pela presença de vocês. Vocês que estão nos acompanhando aí, muito obrigado pela presença. Tenho certeza que as sementes foram plantadas no seu coração. E até o nosso próximo episódio do podcast Fé na Educação. João, obrigado e até a próxima, se Deus quiser. Valeu.